Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E mais um conteúdo patrocinado pela Bplay. Acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o Filipinho, porque o que eu vi contra a equipe do Criciúma é que eu espero ver a temporada inteira. Em que sentido? O Filipinho fazendo bem esse papel de segundo volante. Porque se vocês acompanham o meu conteúdo aqui, eu insisto, eu bato na tecla, eu repito, e repito de novo, e repito de novo. O que falta pro Atlético é ter um segundo volante com capacidade de fazer essa transição ofensiva, defesa, ataque com qualidade. Eu acho que a gente perde, por exemplo, o Fernandinho, que fazia isso de forma magistral, e a gente tem ali tanto um Raul, que não é um grande passador, e é um jogador até ausente nesse processo de transição ofensiva, um jogador até ausente nesse processo de saída de bola. E na teoria, o segundo volante ele teria que ter uma influência maior com a bola. Na teoria, o segundo volante teria que ter uma dinâmica maior com a bola, uma participação maior com a bola. E foi exatamente isso que o Filipinho apresentou contra o Criciúma. Um jogo absurdo do Filipinho. Eu digo pra vocês, talvez tenha sido o melhor jogo que eu tenha visto do Filipinho no sentido de relação com a bola. Tanto na hora de fazer essa transição, quanto na hora de tirar o time da pressão, quanto na hora de associar em bloco alto. Eu acho que em todos esses contextos, em todos esses cenários, o Filipinho transformou o meio do Atlético em um meio campo menos vazio. Principalmente nesse momento com bola, porque na maioria da temporada a gente tinha esse meio campo com Raul, Filipinho e Zapelli. Quando o Atlético tinha bola, as ações se concentravam muito no Bruno Zapelli. E a gente viu um Bruno Zapelli funcionando muito bem pelo lado esquerdo, organizando mais equipe, sendo esse cara do passe. E eu não vou ter essa exigência que o Filipinho faça esse papel, mas o Filipinho fazendo um papel muito importante. Primeiro, o papel inicial dele de pressionar, de tentar roubar a bola, de controlar a transição, que eu acho que ele faz esse papel como poucos no futebol brasileiro, sabe? E também um papel associativo, um papel de chegar no último terço e ajudar na construção, tanto que o lado direito, quando você teve ali as aproximações de Velasco e Filipinho, funcionou muito bem. Então o Filipinho, ele tá num processo evolutivo que eu acho que pode botar muito na conta do Barbieri. Porque o Barbieri bota o Filipinho numa condição que deixa ele completamente confortável, cara. O Filipinho joga de meia direita quando a gente tem a bola. Mas é aquilo. Já tinha me falado isso sobre o Vitor Roque na época. Conforme você bota o jogador numa posição desconfortável, ele pode te dar duas respostas. Ou ele se adapta e evolui, o que eu acredito que está acontecendo com o Filipinho, ou ele encolhe e começa a desempenhar mal. Então, assim, se o Filipinho mantiver o nível de atuação que eu vi esse rapaz tendo contra a equipe do Criciúma, eu acho que a gente vai ter alguns dos nossos problemas resolvidos para a sequência da temporada. Acho que a gente vai ter algumas das nossas questões sistemáticas, principalmente nesse ponto de transição, resolvido. Beleza, o Filipinho não vai ser um ritmista, mas o Filipinho tem a capacidade de ser um cara que infiltra muito bem nos corredores abertos pelas movimentações do Atlético, como foi no lance do gol. Se tu pega o lance do gol, é um lance absurdamente bem construído pelo time do Atlético. Você tem ali o Velasco descendo, o Filipinho ocupando um corredor central e encontrando Palácios na ultrapassagem. Então, a mobilidade do Filipinho de infiltrar, a mobilidade do Filipinho de ter um movimento mais agressivo, deu sequência à jogada do gol. Porque o que poderia acontecer? O Velasco achar o Filipinho pegar a bola e tentar procurar o Velasco de novo. Mas o Filipinho não. Mirou o gol. Filipinho mirou uma condição que o time poderia finalizar. Filipinho mirou uma condição que o time poderia arrematar gol. Então, assim, eu tô muito curioso para ver como vai ser essa sequência do Filipinho, não num novo posicionamento, mas demonstrando novas falências, podemos dizer assim. O Filipinho demonstrando novas dinâmicas, o Filipinho demonstrando uma capacidade muito legal de contribuir no sentido de, beleza, tem alguma dificuldade com a bola, não estou falando que vai ser um volante perfeito nesse sentido, mas um volante que contribui ali principalmente ao nosso principal pensador, que é o Bruno Zapelli. Ontem o jogo do Filipinho me lembrou, sabe quem, cara? Assim, me veio muito na cabeça, assim, me lembrou o Richard Rios.
me lembrou o Richard Rios. Óbvio que o Richard é melhor, mas, assim, algumas saídas de pressão ali, alguns dribles, pô. E o Filipinho, ele trouxe muito esse jogo pro lado da individualidade, né? Que é um lado que eu gosto bastante. Ah, Tiago, como assim um lado da individualidade? Cara, ele trouxe pro lado que, porra, é o drible dele que vai acontecer, a infiltração dele que vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que associava, ele tinha uma porcentagem muito grande de acerto no que ele acabava se propondo a fazer, sabe? Então, assim, ter uma influência na jogada que você participa é muito legal também, porque tá ali do lado do Velasco, é natural que o Velasco brilhe mais, é natural que o Velasco condicione mais o jogo, mas a gente tá indo além. A gente tá vendo o Filipinho condicionando o jogo, a gente tá vendo o Filipinho sendo influente. E, cara, muito se fala do Filipinho como camisa 5, né? Principalmente pelo desejo da saída do Raul do time, pro Filipinho ocupar aquela posição, pro Filipinho ser esse jogador base, até porque o Filipinho é um jogador que tem muita capacidade de desarme. O que a gente está comemorando aqui, o fato do Filipinho estar mais influente com a bola, é para ele complementar o jogo dele, é para ele acrescentar ao jogo dele, porque com bola ele já vai, sem bola ele já vai muito bem. Ano passado, quando ele volta a ficar à disposição, ele tem números melhores que o Vila Sante, que naquele momento era o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogador que eu acho que já entrega nesse sentido. Então, ele vai acrescentar ainda mais esse jogo com bola dele. Mas eu não acho que ele tem que ser o camisa 5. Se ele entregar o jogo que ele entregou com bola, eu não acho que ele tem que ser o camisa 5. Porque o Felipe é uma peça muito importante na pressão. Então, quando o time perde a bola, é importante você ter o Filipinho alto. É importante você ter o Filipinho numa dinâmica de morder essa primeira transição do time adversário. É muito importante, sabe? Então, o Filipinho é um dos jogadores que eu acho que ele tem um potencial gigantesco pra gente desenvolver, trabalhar bem, evoluir, desenvolver novamente, vou repetir. Por isso que eu falo, esse time ele tem um teto alto. Por exemplo, o Abraão tá chegando agora, já tá ajudando, Ana Peixoto, Isaac. Esse time tem um teto alto. Se o Barbieri tiver um pouquinho mais de disposição de utilizar a base, utilizar mais esses jovens jogadores, acho que a gente pode terminar a temporada com um time bem agradável, mas legal ver assim o Filipinho. E é um cara que, pô, valoriza muito a condição de estar jogando pelo Atlético, né? É algo que eu gosto pra caramba do Filipinho, assim. Ele valoriza muito a oportunidade de estar vestindo uma camisa tão pesada como a do Clube Atlético Paranaense, num momento que, cara, nem todos os jogadores valorizam nesse sentido. Então, é um jogador que a postura já agrada muito o torcedor. Se a postura já agrada o torcedor, é meio ponto ali pra ele tirar a nota 10. Porque, por exemplo, o Zapelli entrega pra caralho, mas a postura não necessariamente agrada o torcedor. Então geram algumas cobranças indevidas, mas o Filipinho já tá muito bem ali e que continua entregando. Pra mim, um ponto-chave pra gente consertar o nosso maior problema e pra gente ofensivamente também ser uma equipe mais potente. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.